Quanto menos você fala, mais ela te deseja. Você já percebeu como os homens que mais falam são frequentemente os menos desejados? Existe um padrão nos relacionamentos modernos que poucos homens conseguem enxergar. Quanto mais você tenta impressionar com palavras, menos impressionante você se torna. A maioria dos homens cai na armadilha fatal da superexplicação. Eles mandam mensagens longas, contam histórias demais, explicam cada decisão, compartilham cada pensamento, revelam cada sentimento. E quanto mais eles falam, mais vem o interesse feminino diminuir diante de seus olhos. Você já se pegou falando demais em um encontro e sentindo que perdeu a conexão? Já enviou mensagens longas que foram respondidas com frases curtas? Já percebeu como aquele amigo que fala menos parece atrair mais interesse naturalmente? O problema não é sua personalidade ou o que você tem a dizer, é que você não entende o poder psicológico do silêncio estratégico. As mulheres são naturalmente atraídas por mistério, não por transparência total. Elas são intrigadas pelo que não sabem, não pelo que é completamente revelado. Elas valorizam o que precisam decifrar, não o que é entregue sem esforço, como Maquiavel entendeu séculos atrás. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. E nessa diferença entre percepção e realidade, mora um dos mais poderosos princípios de atração masculina. Neste vídeo, vou revelar por que menos palavras criam mais desejo, como o silêncio estratégico não apenas preserva seu poder, mas amplifica sua presença, como cada palavra não dita aumenta o valor das que você escolhe usar. Se você está cansado de ver interesse inicial se transformar em amizade ou rejeição, se está frustrado com a sensação de sempre precisar preencher silêncios, ou se simplesmente quer entender por que homens quietos frequentemente têm mais sucesso com mulheres, este vídeo vai transformar completamente sua abordagem de comunicação e atração. Niccolò Machiavelli, escrevendo no século X, compreendeu algo profundo sobre poder e influência que a maioria dos homens modernos esqueceu. O sábio faz em um dia o que o tolo tenta a vida inteira. Traduzido para relacionamentos modernos, palavras em excesso diluem poder. Silêncio concentra poder. Maquiavel observou que líderes que explicavam constantemente suas decisões, que falavam compulsivamente sobre seus planos, que revelavam cada pensamento, inevitavelmente perdiam a autoridade. Não porque o que diziam não tivesse valor, mas porque a abundância de palavras criava uma percepção de insegurança e necessidade de aprovação. Esta mesma dinâmica se manifesta nos relacionamentos modernos. O homem que fala demais inconscientemente comunica: preciso me provar através de palavras, porque minha presença sozinha não é suficiente. A natureza feminina responde mais profundamente ao que é sentido do que ao que é dito. Uma mulher pode não articular isso conscientemente, mas, instintivamente, ela é mais atraída pelo homem que comunica poder, através de presença silenciosa, do que pelo que tenta demonstrar valor, através de palavras constantes. Pense nos homens que historicamente despertaram o maior fascínio feminino, de James Dean a Ryan Gosling, de Clint Eastwood a Idris Elba. O que todos compartilham: uma qualidade reservada, uma comunicação econômica, uma confiança que não precisa se anunciar verbalmente. Não é coincidência que culturas que valorizam o silêncio masculino, como a japonesa nórdica ou certas tradições nativas americanas, também desenvolveram compreensões sofisticadas de poder pessoal. Elas entenderam que palavras são como moeda. Quanto mais você distribui, menos valor cada uma possui. Maquiavel compreendeu que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir.
Em termos modernos, sua presença silenciosa comunica mais sobre valor real do que milhares de palavras bem escolhidas. Vamos agora explorar os princípios específicos que transformam silêncio em magnetismo e como implementá-los estrategicamente para criar não apenas interesse passageiro, mas desejo profundo e genuíno. Regra 1. Elimine a compulsão por preencher silêncios. A primeira e talvez mais fundamental regra do silêncio estratégico é eliminar completamente sua necessidade de preencher espaços vazios na conversa. Maquiavel observou: é melhor agir e arrepender-se do que não agir e arrepender-se. Porém, em comunicação moderna, o oposto é verdadeiro. É melhor permanecer em silêncio e ser desejado do que falar e ser ignorado. O homem comum tem pavor de silêncios. Em um encontro, ele preenche cada momento de quietude com outra história, outra piada, outra pergunta. Em mensagens, se ela não responde em 1 hora, ele envia outra e outra. Ele interpreta silêncio como rejeição, quando muitas vezes é simplesmente espaço para o desejo crescer. O homem estratégico cultiva conforto com o silêncio. Ele entende que pausas não são vazios a serem preenchidos, mas momentos de tensão a serem saboreados. Ele sabe que perguntas não respondidas imediatamente criam mais curiosidade do que aquelas respondidas instantaneamente. Em um jantar, quando a conversa naturalmente pausa, o homem comum fica nervoso, fala mais rápido, muda de assunto. O homem estratégico mantém contato visual, sorri levemente e permite que o momento respire. Essa tranquilidade comunica: estou confortável com quem sou. Não preciso me provar constantemente. Como aplicar esta regra hoje? Pratique manter contato visual durante silêncios, sem desviar ou falar. Em mensagens, espere pelo menos o dobro do tempo que ela levou para responder. Em conversas, conte uma história e depois pare. Permita que outros preencham o espaço. Elimine frases de preenchimento como "sabe", tipo assim, entende? Regra 2. Faça suas palavras pesarem como ouro. A segunda regra do silêncio estratégico é aumentar dramaticamente o valor das palavras que você escolhe usar. Maquiavel ensinou: o príncipe deve falar raramente das mesmas coisas e apenas quando solicitado. Traduzindo para a atração moderna, palavras escassas carregam mais impacto do que discursos abundantes. O homem comum despeja palavras sem discriminação. Ele fala sobre qualquer assunto, dá opiniões sobre tudo e dilui o valor de sua comunicação com volume excessivo. Cada palavra adicional diminui o impacto das anteriores. O homem estratégico pratica economia verbal. Ele escolhe cuidadosamente quando falar, sobre o que falar e exatamente quantas palavras usar. Ele entende que uma única frase perfeitamente calibrada carrega mais poder do que um discurso de 10 minutos. Em uma discussão de grupo, enquanto outros competem por atenção, falando cada vez mais alto, o homem estratégico espera. Quando finalmente fala, sua voz é levemente mais baixa, seu ritmo mais lento, suas palavras precisas. O contraste cria magnetismo imediato. Em mensagens de texto, enquanto outros enviam parágrafos, ele envia uma única linha que captura exatamente o que importa, não por preguiça ou desinteresse, mas por precisão intencional. Como aplicar esta regra hoje? Reduza o comprimento de suas mensagens em 50%. Elimine adjetivos redundantes e explicações desnecessárias. Fale 20% mais devagar em conversas importantes. Pratique expressar ideias complexas em frases simples e diretas. Regra 3. Domine a arte da revelação estratégica.
A terceira regra do silêncio estratégico é revelar aspectos de si mesmo em camadas calculadas, não de uma vez. Maquiavel percebeu: todo mundo vê o que você parece ser. Poucos realmente sabem o que você é. Bem na atração moderna, o mistério intencional cria mais fascínio do que a transparência completa. O homem comum despeja sua vida inteira na primeira oportunidade. No primeiro encontro, ele revela suas inseguranças, traumas de infância, relacionamentos passados e planos futuros. Ele confunde a abertura excessiva com conexão genuína. O homem estratégico compreende o poder da revelação gradual. Ele compartilha aspectos de si mesmo em camadas, cada uma revelando algo significativo, mas deixando mais por descobrir. Ele entende que o desejo cresce no espaço entre conhecer e querer conhecer mais. Em um relacionamento em desenvolvimento, quando ela pergunta sobre seu passado, o homem comum despeja toda a sua história. O homem estratégico compartilha uma história específica, com significado emocional, mas deixa claras lacunas que criam curiosidade natural. Esta não é manipulação, é uma compreensão sofisticada da psicologia humana. Como disse Oscar Wilde, um homem é interessante não pelo que ele revela, mas pelo que ele esconde. Como aplicar esta regra hoje? Nunca compartilhe tudo sobre um tópico de uma vez só. Pratique responder perguntas pessoais com histórias específicas, em vez de resumos completos. Mantenha certas áreas de sua vida, hobbies, amizades, projetos, inicialmente privadas. Crie ganchos em suas histórias que despertem curiosidade sobre outros aspectos não mencionados. Regra 4. Cultive o poder da ação sem anúncio. A quarta regra do silêncio estratégico é priorizar a ação sobre a declaração, fazer sem anunciar. Maquiavel observou que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Na atração moderna, suas ações silenciosas comunicam mais poder do que suas palavras mais eloquentes. O homem comum anuncia suas intenções antes de agir. Ele diz que vai para a academia antes de estar em forma. Fala sobre seus planos de negócios antes de ter resultados. Declara como vai tratar uma mulher antes de demonstrar. Ele busca crédito pelo que pretende fazer, não pelo que já fez. O homem estratégico inverte essa equação. Ele age primeiro, deixando que os resultados falem por si. Ele não discute seu regime de exercícios, seu físico fala por ele. Não anuncia ambições profissionais, seus resultados são visíveis. Não promete tratamento especial, simplesmente o proporciona. Em um relacionamento, quando surge um problema, o homem comum faz longos discursos sobre como vai mudar. O homem estratégico simplesmente implementa a mudança necessária sem fanfarra, deixando que a transformação seja notada organicamente. Esta abordagem cria uma percepção poderosa, um homem de ação, não de palavras vazias. Como Maquiavel notou, todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam aquilo que você realmente é. Como aplicar esta regra hoje? Elimine anúncios de intenções futuras. Substitua promessas verbais por ações concretas. Deixe que transformações sejam descobertas, não declaradas. Cultive o hábito de surpreender positivamente, em vez de preparar expectativas. Regra 5. Desenvolva a disciplina do não reagir. A quinta e talvez mais poderosa regra do silêncio estratégico é a capacidade de não reagir verbalmente a provocações emocionais. Maquiavel compreendeu que nada é mais difícil de conduzir, mais perigoso de gerenciar, do que iniciar uma nova ordem das coisas. Em relacionamentos modernos, o homem que responde emocionalmente a cada provocação perde poder instantaneamente. O homem comum reage verbalmente a tudo.
Se ela o critica, ele se defende longamente. Se ela testa seus limites, ele explica por que ela está errada. Se ela se afasta emocionalmente, ele persegue com palavras. Cada reação verbal comunica. Suas ações controlam minhas emoções. O homem estratégico cultiva a disciplina do não reagir. Quando provocado emocionalmente, ele responde com silêncio estratégico, observação calma e ação calculada, em vez de reação verbal impulsiva. Em um relacionamento, se ela faz um comentário provocativo para testar sua confiança, o homem comum lança-se em autodefesa verbal. O homem estratégico sorri levemente, mantém contato visual e muda de assunto, ou simplesmente responde com "interessante" e continua a conversa. Esse controle emocional comunica uma mensagem poderosa. Minhas emoções são minhas. Seu comportamento não me desestabiliza. E, paradoxalmente, essa estabilidade cria uma atração magnética que palavras defensivas nunca poderiam gerar. Como aplicar esta regra hoje? Quando sentir impulso de defender-se verbalmente, respire e pause. Substitua explicações defensivas por observações curtas e mudanças de assunto. Pratique responder a provocações emocionais com humor leve ou tranquilidade. Desenvolva o hábito de responder com ações em vez de palavras, quando testado. Reforço estratégico. Essas 5 regras formam um sistema integrado de comunicação estratégica que transforma completamente como as mulheres respondem a você. Não se trata de manipulação ou jogos, é sobre comunicação de valor autêntico através do posicionamento consciente. O silêncio estratégico não é apenas uma técnica de atração, é uma filosofia de autopreservação de valor. Como Maquiavel compreendeu, o poder verdadeiro não precisa anunciar-se constantemente. Ele é sentido através de sua presença, não de suas declarações. Se você compreendeu verdadeiramente esta mensagem, deixe apenas a palavra silêncio nos comentários, sem explicação, sem elaboração. Os que entenderam verdadeiramente reconhecerão a ironia e o poder da comunicação minimalista. Os que estão prontos para a transformação compreenderão que a maior demonstração de compreensão é a aplicação, não a explicação. Vamos ver como esses princípios se aplicam em situações reais do dia a dia. Cenário 1. Mensagens de texto. Homem comum envia mensagens longas, responde instantaneamente, manda múltiplas mensagens quando ela não responde, usa muitos emojis, explica-se extensivamente. Homem estratégico, mensagens curtas e impactantes, tempo de resposta variável e natural, nunca envia múltiplas mensagens consecutivas, deixa ganchos conversacionais, usa emojis com extrema parcimônia. Cenário 2. Primeiro encontro. Homem comum fala sem parar sobre sua vida, preenche cada silêncio, faz perguntas consecutivas sem esperar respostas profundas, compartilha histórias completas de relacionamentos passados. Homem estratégico alterna entre perguntas genuínas e momentos de escuta ativa, permitindo silêncios confortáveis. Compartilha histórias seletivas com profundidade emocional, mas deixa lacunas intrigantes. Mantém contato visual confiante. Cenário 3. Discussão no relacionamento. O homem comum defende-se verbalmente, explica excessivamente, tenta convencer logicamente, fala mais quando a tensão aumenta e interrompe para corrigir percepções. O homem estratégico escuta completamente antes de responder. Fala menos e mais devagar quando a atenção sobe. Responde a emoções antes de responder a palavras. Usa silêncio estratégico para criar espaço para a resolução genuína. Em cada cenário, o homem estratégico não está sendo artificialmente calado, mas intencionalmente preciso.
Ele usa palavras como recursos valiosos, não como produtos descartáveis. O que você aprendeu hoje vai além de técnicas de atração. É uma reorientação fundamental de como você comunica seu valor no mundo. A sociedade moderna nos condicionou a acreditar que mais palavras significam mais valor, que explicar extensivamente demonstra inteligência, que preencher silêncios demonstra confiança. A verdade é precisamente o oposto. O silêncio estratégico não é apenas uma ferramenta de atração, é uma expressão de autoconfiança genuína. É a compreensão de que seu valor não depende de validação verbal constante. É a certeza de que sua presença fala mais alto que qualquer palavra. Quando você domina o poder do silêncio, você não apenas se torna mais atraente para mulheres, você se torna mais respeitado por homens, mais valorizado profissionalmente e mais centrado emocionalmente. Maquiavel compreendeu isso séculos atrás, e os homens mais poderosos e magnéticos da história exemplificaram isso. Poder verdadeiro não se anuncia com palavras, ele se revela através da presença. Se este conteúdo ressoou com você, não o mantenha apenas para si. Compartilhe com um homem em sua vida que você vê perdendo o poder através de comunicação excessiva. Deixe nos comentários uma única palavra que representa qual destas regras você vai implementar primeiro em sua vida. E se você está pronto para aprofundar ainda mais sua compreensão da comunicação estratégica e atração maquiavélica, ative as notificações. O que vem a seguir vai transformar não apenas como você fala, mas como o mundo inteiro responde a você. Menos palavras, mais impacto. É assim que homens estratégicos não apenas atraem, mas comandam.